Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Nesta aula número 10, vamos continuar nossas apresentações sobre as leis do xadrez da FIDE, concluindo a abordagem do artigo 6, que trata do importantíssimo tema sobre o relógio de xadrez. Como dissemos na aula anterior, este artigo 6 é um tópico que causa muitos questionamentos, principalmente nos torneios presenciais, quanto à interpretação correta da lei. Em seguida, vamos continuar com o nosso estudo sobre os finais de partidas, hoje apresentando um importante final de rei e torre contra rei. É um final mais comum do que apresentamos na aula anterior, que foi o mate da escadinha. E como estamos fazendo em todas as nossas aulas, ao final iremos apresentar o gabarito do desafio da aula 9 e propor um novo. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Muito bem, apresentando então aqui o final do capítulo 6, antes de apresentar o item 6.3.2, vou dar um exemplo para vocês, porque vai ficar mais fácil para entender este item. Neste ano de 2021, quem se classificou para a final do Mundial com Magnus Carlsen foi o russo Nepomniachtchi. Então, no final do ano, nós teremos esse match e quem é o desafiante do campeão mundial é sempre o vencedor do torneio de candidatos da FIDE. Trouxe aqui para vocês conhecerem como é feito o controle de tempo no torneio de candidatos da FIDE. Então, todos os torneios de altíssimo nível técnico, envolvendo GM, ou seja, grandes mestres, muitas vezes é adotado um período de tempo maior do que para um torneio mais simples. Por exemplo, no estadual de xadrez, no Brasil, normalmente é 1 hora, isso no xadrez escolar. Quando voltarem às competições presenciais e vocês forem participar de um torneio no GDF, será de 1 hora. Será um período de 1 hora para a partida, período único, que é chamado de final acelerado. Mais à frente nós vamos comentar sobre o que é esse final acelerado. Muito bem, o torneio de candidatos, ele tem 3 controles de tempo. O primeiro período, cada jogador terá 100 minutos para executar 40 lances. Então, nesses 100 minutos, ele terá que executar os 40 lances. Se ele executar com menos de 100 minutos, esses 40 lances, este tempo aqui passará para o segundo período de tempo, cujo controle é de 50 minutos para 20 lances. E, por último, o período final é de 15 minutos, chamado final acelerado. Professor, e o que é esse final acelerado? É aquele período de tempo que tem um tempo definido para o término da partida, independente do número de lances feitos. Então, aqui no torneio de candidatos, nós vimos que aqui tem o primeiro período de tempo com número de 40 lances. Para o segundo período, temos 20 lances. E para o terceiro período de tempo, não é fixado o número de lances. Por isso é chamado de final acelerado. E
cada jogador terá 15 minutos. Logicamente, os tempos não gastos nos períodos anteriores vão se acumulando para a fase final. Agora, ainda além desse tempo, para os torneios que conhecemos, é um período de tempo muito grande, ainda cada lance que o jogador faz, ele tem um bônus de 30 segundos por movimento. Isso desde o primeiro lance. Muito bem, uma vez explicado isso, agora vai ficar mais fácil para entendermos o enunciado aqui do 6.3.2, que o tempo poupado por um jogador durante um período é adicionado ao tempo disponível do próximo período, quando aplicável. É o que eu acabei de explicar para vocês. Agora fica fácil de a gente entender aqui o item. No modo de espera de tempo, ambos os jogadores recebem um determinado tempo principal de reflexão. Então, aqui temos os tempos principais. Além disso, cada jogador também recebe um tempo extra fixo após cada lance. É o que eu mostrei para vocês aqui, que se chama bônus, nesse caso aqui de 30 segundos para cada movimento. Desde que o jogador pare seu relógio antes de esgotado o tempo extra fixo, o tempo principal não muda, independentemente da proporção do tempo extra fixo usado. Então, esse tempo extra é o bônus. E o que está sendo explicado aqui é o seguinte: se dentro desse período de bônus eu executar o meu lance, esse tempo principal aqui, ele não muda, ou seja, ele é conservado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? 6.4. Imediatamente após a queda de uma seta, os requisitos do artigo anterior, que nós vimos na aula passada, devem ser verificados. Ele sobre o término da partida e sobre os controles de cada período de tempo. Antes de iniciar a partida, o árbitro deve decidir onde o relógio de xadrez deve ser colocado. Atenção! Normalmente, aqui quando a gente vai fazer treinamento aí no clube de xadrez presencial, ou quando vocês forem jogar uma partida com um amigo, normalmente as pretas escolhem o lado de colocar o relógio. Quem é destro vai preferir que o relógio seja colocado do lado direito e, ao contrário, do lado esquerdo. No caso de um torneio, quem decide isso atualmente pela lei é o árbitro, de modo a facilitar que ele tenha a visão de todos os relógios do ambiente de xadrez. Tranquilo isso aqui? Na hora determinada para o início da partida, deve ser iniciado o relógio das brancas. Isso porque o lance inicial de uma partida de xadrez, como sabemos, é executado pelas brancas. Logo, antes da partida de xadrez, na hora que vai começar a partida, as pretas acionam o relógio das brancas. O regulamento técnico de um evento deve especificar previamente um horário de tolerância para atraso. Atenção, isso aqui é muito importante. Se não for especificado o horário para atraso, então ele é igual a zero. Ou seja, o jogador chegou atrasado, ele perdeu a partida. Então, qualquer jogador que chegar atrasado, como eu disse, ele deve perder a partida, a menos que o árbitro decida de outra forma. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Prosseguindo então. 6.8. Uma seta é considerada caída quando o árbitro observa o fato ou quando um dos jogadores tiver feito uma reclamação válida nesse sentido. Então, tem que se ter muito cuidado no ambiente de jogo e quando, às vezes, há outros jogadores que já terminaram as partidas ali assistindo, de ter cuidado para não avisar o árbitro, porque esse é o papel exclusivo dos dois jogadores e do árbitro.
Tranquilo? 6.9. Exceto onde se aplica uma das disposições contidas nos artigos 5, tais. Isso aqui diz que uma partida termina quando há xeque-mate e aquelas outras que nós vimos. Esses artigos aqui dizem respeito ao término de uma partida, como, por exemplo, o xeque-mate e as outras opções que vimos. Então, exceto nesses casos, perderá a partida o jogador que não completar em seu tempo o número prescrito de lances. Entretanto, a partida está empatada quando se alcança uma posição em que o oponente não pode dar xeque-mate no rei do oponente por qualquer série de lances legais. Então, essa parte aqui é interessante. Eu sempre volto a repetir com vocês o caso que aconteceu em 2019 nos Jogos da Amizade. Nos Jogos da Amizade, nós tínhamos um aluno com rei e torre contra rei, e ele pediu empate, porque estava mal no tempo. Então, o que diz aqui? Quando a seta cai, exceto nesses casos aqui, o jogador perde a partida, exceto quando o adversário não pode dar mate, que era o caso desse outro aluno, que tinha apenas o rei. Logicamente, ele não poderia dar mate no nosso aluno que tinha rei e torre. Então, tem que estar atento a isso. Quem tem a vantagem não tem que pedir empate nesse caso específico, porque se o tempo dele cair, o máximo que vai acontecer é um empate. E ele está pedindo empate, então jogue até o final. Tranquilo? Vamos em frente? Qualquer indício dado pelo relógio de xadrez será considerado conclusivo na ausência de um defeito evidente. Um relógio de xadrez com esse defeito deve ser substituído pelo árbitro, que deve valer-se de seu bom senso para ajustar os tempos exibidos pelo relógio de xadrez substituído. Então, quando detecta-se um defeito em um dos relógios, o árbitro vai observar bem qual está com defeito e fazer o cálculo ali básico em função do tempo decorrido da partida ou das partidas e fazer o ajuste correto no relógio. Se durante a partida constatar-se que a configuração de qualquer um ou ambos os relógios estiverem correta, qualquer um dos jogadores ou árbitro deve imediatamente parar o relógio de xadrez. O árbitro deve instalar a correta configuração, corrigindo os tempos e o contador de lances se necessário. Esse contador de lances é aplicado no caso daqueles tempos que vimos em partidas que tem mais de um tempo, além do tempo do final acelerado. E o árbitro, como já vimos, deve se valer de seu bom senso para determinar a configuração correta dos relógios. Tranquilo? Vamos em frente. Prosseguindo então, o 611.1 nos diz o seguinte: se a partida precisa ser interrompida, o árbitro deve pausar o relógio de xadrez, claro, para não haver prejuízo para nenhum dos dois oponentes. 11.2, o jogador somente pode parar os relógios para procurar a ajuda do árbitro, por exemplo, por ocasião de uma promoção em andamento e a peça requerida não estiver disponível. Então, na maioria das vezes, o árbitro recomenda o seguinte: sempre que for chamar o árbitro, para não haver prejuízo de tempo para nenhum dos jogadores, principalmente se a partida já estiver no final, o jogador que for chamar o árbitro pode parar o relógio para, em seguida, levar sua dúvida ao árbitro. O 11.3 nos diz o seguinte: o árbitro
deve decidir quando a partida será reiniciada. Mas atenção, se o jogador parar o relógio de xadrez a fim de procurar assistência da arbitragem, o árbitro deve determinar se ele tem alguma razão válida para parar o relógio. Se for óbvio que não houve razão válida para parar o relógio, o jogador deve ser penalizado de acordo com o artigo 12 que nós veremos mais à frente. Então, o árbitro pode perceber que é uma manobra do jogador que de repente esteja em apuro de tempo, procurar paralisar a partida a todo momento com a desculpa de chamar o árbitro. Então, ele tem que ficar atento a esse tipo de artifício. O 12.1 são permitidos no salão de jogos telas, monitores ou tabuleiros murais, mostrando a posição atual do tabuleiro, os lances e o número feitos completados, e relógios que também mostrem o número de lances. O jogador não pode fazer qualquer reclamação com base apenas em informação exibida dessa forma. Na hora de fazer uma reclamação, ele tem que ter outros motivos para fazê-la. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Bom, então, como foi dito, nós prosseguiremos com os estudos de finais elementares e hoje vamos estudar o final de rei e torre contra rei. Na aula passada, nós tivemos o mate da escadinha com duas torres contra o rei isolado. Mate da escadinha, então, nós vimos que é bastante simples. E hoje, o final muito importante e que se dá com maior frequência do que o do mate da escadinha que vimos. Então, vamos passar a esse final. Em primeiro lugar, vamos abrir aqui o Lichess, ferramentas, editor de tabuleiro, limpar tabuleiro. Vamos montar a posição que queremos. E o rei isolado, ele vai procurar ficar aqui no centro. E as brancas vão procurar levá-lo para uma das bordas do tabuleiro para em seguida dar o mate. Então aqui o rei está em oposição. As brancas vão ter que mover primeiramente a torre, procurando limitar o espaço das pretas. Essa sequência que vou passar para vocês é exemplo do mate da escadinha. Não é a mais rápida, porém é a mais simples e segura. Ou seja, aquela que eu vou conseguir dar o mate sim ou sim. Tranquilo? Então, continuar daqui. Vocês, preferencialmente, vão jogar contra um amigo. Eu vou mostrar aqui como jogar contra o computador. Quando vocês não tiverem com alguém disponível para treinar, podem vir aqui. Nível 8 do Stockfish. Vamos jogar de brancas, procurar dar o mate. Então, vocês podem treinar diversas posições desse final de rei-torre contra rei. Tranquilo? Então, vou fazer um lance aqui que espera qualquer para as pretas definirem o seu movimento. Então, já vamos procurando aqui reduzir o espaço delas. Pronto. Ela só tem a coluna H para manobrar. E agora não vai ser muito difícil. No momento que ela se colocar em oposição, a gente dá o mate com a torre. Bem simples. Então, vamos perseguir o rei preto. Se ele voltar, a gente dá o mate. Logicamente, ele vai dificultar.
atacou a nossa torre, então somos obrigados a fazer um movimento de espera e ver para onde o rei vai se movimentar. Muito bem, aqui vamos fazer mais um lance de espera, porque se nós movermos para cá, colocando em oposição, ele vai sair dessa oposição. Então, vamos esperar ele definir. Fazer um lance de espera aqui. Se ele colocar em oposição, a gente dá o mate. E agora, nós que vamos persegui-lo. Então, no máximo, temos mate em 2 lances. Agora ele vai ser obrigado a se colocar em oposição e o mate. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Um mate simples também, mas a gente tem que ter a técnica correta. Como disse, podem treinar de outras posições esse mate que é muito importante. Bom, então vamos em frente. Muito bem. Vou apresentar então para vocês a solução do desafio deixado na aula número 9. Hoje, utilizando um aplicativo ChessBase, no qual eu configurei o Stockfish número 14, e já é uma versão mais moderna do que existe lá no Lichess. Então, vou fazer os movimentos com a branca. O Stockfish irá apresentar a resposta das pretas. Então, primeiro lance, cavalo F6 cheque, rei move para G7, dama versus H7 cheque, rei move para F6. Essa partida, como vocês podem ver aqui, foi jogada em 1990. Então, não é uma montagem de um problema, é extrato de uma partida real. Então, as brancas jogaram cavalo E4 cheque, rei moveu aqui para F5, brancas tomam em F7 e aqui as pretas abandonaram. Já não tem mais defesa plausível. Rei não pode mover para nenhum lugar, não pode capturar o cavalo que está defendido. Única defesa seria tomar com dama. E aqui o checkmate. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Mostrar para vocês o desafio desta aula número 10. Como fazemos em todas as nossas aulas, vamos apresentar o desafio para a próxima semana. Utilizem o editor de tabuleiro do Lichess que mostramos hoje e convidem um colega, um amigo, para solucionar o desafio e postem a solução no fórum de nosso clube. Então, temos aqui este diagrama em que as pretas jogam e ganham. Aqui uma posição bem interessante, não é uma solução imediata, mas que vai permitir, inclusive, a vocês treinarem um final de partida, que é muito importante, uma vez que já começamos a estudar os finais elementares e vamos, à medida que fomos avançando em nossas aulas, estudando finais mais elaborados. Então, tá aí o desafio para vocês.
Encerrando a nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido essa apresentação. Como sempre digo, caso tenha ficado alguma dúvida, interajam com o professor e os monitores no chat. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.